Você já percebeu ao entrar numa mata, numa trilha, numa floresta, próximo de uma cachoeira ou qualquer ambiente natural, a vibração do seu corpo mudar? Já percebeu a sua energia ficar completamente diferente? Os seus pensamentos diminuírem a frequência e até mesmo o seu corpo, a sua postura mudar, relaxar, você passar a agir de forma diferente, mais conectada, mais presente? Essa sensação pode começar a explicar para vocês um pouco sobre a terapia floral, as terapias no geral de campo de consciência. Meu nome é Letícia Mello, eu sou naturóloga, especialista em terapia floral e terapeuta corporal. Hoje eu venho aqui falar para vocês sobre essa terapia magnífica da elementoterapia dos campos de consciência, que é a terapia floral. Vamos começar? Então hoje a gente vai começar falando sobre a elementoterapia dentro dos florais da Amazônia. E o que é a terapia floral? Como que ela pode te auxiliar? Como que ela pode ser uma terapia complementar ao seu tratamento com a psicóloga, com o psiquiatra, ou seja lá qual for o tratamento que você esteja atualmente precisando fazer, como que ela pode ser um gás, um motor que vai alavancar e talvez até mesmo acelerar o seu processo de cura, de reequilíbrio, tá bom? Então, eu vou dividir esse vídeo em algumas partes, né? Ele não vai ser um único vídeo, a gente vai fazer os próximos, porque realmente é muito conteúdo para falar sobre a terapia floral, principalmente sobre a terapia floral da Amazônia, que ela abrange muitos níveis de consciência, muitas variações para a gente compreender como que atua cada remédio floral dentro da nossa psique, das nossas emoções e até mesmo do nosso corpo físico, tá? Então a gente vai começar explicando como que essa terapia dos florais da Amazônia se subdividiu nos 4 elementos da natureza, tá? Antes de eu entrar nos elementos, eu vou tentar explicar um pouco para vocês aqui como que a terapia floral funciona, como que é o mecanismo dela para a gente ter um efeito na gente, certo? Então vamos lá. Primeiramente, comecei o vídeo falando daquela sensação, quando a gente entra num ambiente de natureza, em contato com essa atmosfera pura, vegetal, as águas, o ar, a terra, quando a gente entra em contato com esses elementos e se permite que eles nos afetem, ali a gente está começando a ter uma ação da terapia floral, um entendimento de como que ela atua, né? Então a gente vai pegar uma flor que, se a gente pensar direitinho, ela é o ápice daquela planta, o ápice da semente. Então vamos pensar na semente, uma casca grossa que fica embaixo da terra, que é um lugar escuro, úmido. Ela dentro da semente tem muito potencial de vida. A única coisa que ela sabe que ela tem que fazer é romper aquela casca e brotar e buscar pela luz. Ou seja, buscar pelo fogo, pelo elemento fogo. Então, no desenvolvimento da planta, de qualquer planta, e do ser humano, de todos os seres vivos, a gente vai perceber esse mesmo padrão. Um lugar fechado, escuro, normalmente quente ou úmido, pelo menos, se não for quente, ele é úmido e escuro. E aquela potência de vida, aquela semente, seja uma semente de planta ou seja um feto dentro do ventre, ela tem uma sabedoria interna que vem da sua natureza de romper e buscar a luz, buscar crescer, buscar quebrar aquele lugar rígido que a fecha. Então, um potencial existencial, ou seja, toda semente de criação de vida, ela vai querer romper e buscar o primeiro elemento, o fogo, o elemento mais sutil. E se você quer entender um pouco de elementoterapia, antes da gente entrar nesse assunto, volta um vídeo anterior desse, que lá eu explico exatamente sobre um livro que chama O Tratado de Alquimia, um livro antigo, de 1600, aonde a gente vai compreender o que os primeiros alquimistas falaram sobre a criação de todas as coisas, a explicação da onde surgiu todas as coisas, o caos inicial, tá? Para a gente entender essa questão do fogo, ar, água e terra. Então a semente ela vai buscar o primeiro elemento que é o fogo. Ela nasce, ela brota e ela começa ali a se desenvolver com a terra. A troca também com esse elemento, onde ela vai buscar a nutrição da água. A sua seiva é o elemento água também, que é algo líquido,
que circula, que leva a informação de baixo para cima, que se conecta com um campo mais sutil, luz e ar, e o campo mais denso, a terra. Então a seiva ela é um conector, assim como o ar também, que vai ser o transmissor da luz do sol, dos nutrientes, da chuva, né? Então a gente tem aqueles dois elementos centrais ali fazendo a planta se desenvolver. Então ela vai passando por todas as adversidades, desde que ela é um brotinho até ela ganhar o seu caule grosso, o seu caule denso, e surgindo as suas outras plantas, às vezes os seus frutos, e por fim, o ápice da sua existência, a máxima que ela pode dar para a vida, que é a sua flor. A flor na planta nada mais é do que a necessidade intrínseca que todo ser vivo tem de propagar a sua espécie, continuar com a sua existência e principalmente e não só, não somente continuar, mas aprimorar, evoluir. Então, toda a planta que a gente conhece hoje em dia, ela já foi diferente. Por milênios de evolução, ela vem criando resistências, adaptações, muitas foram destruídas, né, extintas por questão de sobrevivência, as mais fortes resistiram, como toda e qualquer vida na Terra. E as plantas também, elas são ainda mais antigas que todo ser animal. Então, a gente vai compreendendo que toda a existência ela permeia por conta dessa necessidade de propagar a espécie, mas principalmente de evoluir, deixar a sua espécie mais forte. E as plantas estão habitando aqui esse território, estão habitando a Terra muito antes dos seres humanos, com uma função da própria Terra se manter viva. Ela é o oxigênio, ela respira, ela é o resultado desses quatro elementos, né? Como se ela fosse o fruto dessa energia primordial masculina, fogo e ar, feminina, terra e água, ela é o filho dessa fecundação, né? E está aqui na Terra coexistindo com os animais, com os seres vivos, com os seres humanos. E não à toa ela vai trazer todo o alimento, todos os medicamentos, todas as coisas. Por exemplo, esse violão aqui são feitas de plantas. Então a gente vê a relação de cumplicidade, de servir ao ser humano, assim como o ser humano serve a ela. Elas coexistem, elas precisam, os seres humanos, animais, plantas precisam um do outro. Então, a partir desse entendimento, médicos lá, foi mais ou menos na Primeira e Segunda Guerra Mundial, que começou a se descobrir, a se desenvolver a terapia floral da Amazônia, num ápice de um momento que a humanidade precisava muito de algo além da medicina convencional, algo que compreendesse o ser humano nesse campo de vibração, nessa troca. Era como se uma mesma doença em corpos diferentes, agisse, se comportasse de forma completamente diferente. E isso instigou cientistas e médicos da época a buscarem uma terapia que conseguisse individualizar melhor aquelas queixas, aquelas questões de cada paciente. Então a gente compreendia que uma questão física orgânica não ia se bastar num tratamento igual para todos, porque a raiz dessa doença, o campo onde se desenvolveu essa doença, onde essa pessoa vive, o que ela come, o que ela faz, o que ela pensa, é completamente diferente do fulano A para o fulano B. Então, isso vai exigir uma complexidade ampliada no tratamento. E é aí que entra as terapias integrativas e complementares, e uma delas especificamente é a terapia floral. Tá? Então, a gente vai pegar esse campo de vibração, quando a gente entra numa mata, numa floresta, a gente sente a energia diferente daquele lugar. Então, aquela planta, ela habita aquela atmosfera, onde um ser convive com o outro, ajudando o outro. E ali ela tem, então, uma informação, uma vibração dentro dela. As células daquela planta, ela tem um padrão de harmonia perfeito para estar naquele ambiente que ela está, com as adversidades que ela está. E ela vai ter uma ressonância com o ser humano. E como que a gente compreende essa ressonância, que é muito diferente de uma planta para outra, para trazer isso como um remédio floral? A gente compreende a partir da convivência com aquelas plantas, a partir da observação de como ela se desenvolve desde a semente até o ápice da sua manifestação, que é a flor.
A gente vai saber também como que é o remédio daquela planta a partir do conhecimento popular. Então, esses florais foram desenvolvidos na região do Mapiá, da Amazônia. Então, convivendo ali com populações ribeirinhas, indígenas, os mestres xamãs, as criadoras dos sistemas florais que trabalhavam na comunidade também como terapeutas fitoterápicas, foram descobrindo a partir desse conhecimento popular para que se usava cada planta, né? Como fitoterapia, ou seja, como princípio ativo, como remédio, como chás, né? E a partir desse entendimento ancestral, a gente também vai entendendo como que é a manifestação energética daquela planta. Muitas vezes, o nome científico e o nome popular da planta tem um histórico também de compreensão. Para que serve aquela planta? Para que ela foi utilizada? Quais são os fundamentos dela? Então, é uma rede de conhecimentos, além da observação da planta na natureza, para entender como que é a sua ação energética, a sua ação de campo de consciência, tá? E aí, eu peguei aqui dois exemplos. A gente trabalha com cartas nos florais da Amazônia, onde a gente tem cada flor, né? São 70 essências. E essas cartas, elas têm aqui as suas classificações. Então, elemento, aqui vai ter um arquétipo de orixá, aqui vai ter também essa leitura dos chakras, e aqui a posição na floresta, porque cada flor desse sistema tem um lugar da floresta que ela nasce, podendo ser flores que foram colhidas numa mata virgem, ou seja, uma mata intocada pelo homem, numa mata que eles chamam de capoeira, que é uma mata que foi devastada pela ação humana, mas se regenerou por conta própria, e as flores cultivadas, que são criadas pelos seres humanos ali no jardim dos florais da Amazônia, tá? Então a gente vai observar todo esse conhecimento e vai entender para que serve cada flor. Vou dar um exemplo de duas flores aqui, bem diferentes, baseada nessa questão do elemento, para vocês entenderem. Aqui eu tenho uma flor do elemento fogo. Observem a flor, a sua característica, a cor dela, o jeito que ela se manifesta aqui. E observem agora essa daqui. O nome popular dela é Xangozinho da Mata, elemento terra. Olhem a florzinha. O nome popular dessa Pequiarana da Várzea. Olha a diferença, tá? Então, vou explicar um pouquinho. Essa daqui, que é do elemento fogo, ela é de mata virgem, de uma árvore enorme. E é uma árvore que ela não cresce, ela cresce reta, mas ela começa a se dobrar. Principalmente na época de flora, que ela vai dar as flores dela. Então, quando ela vai dar as flores, os galhos delas dobram e se curvam para a terra, dando essas flores aqui amarelas e vermelhas. E esses pistilhos aqui, essas coisinhas da flor, tudo voltado para o chão, para a terra, né? Então, essa organização, o jeito que ela cresce e se reverencia à terra, mostra uma informação que ela carrega ali no DNA dela, que é uma de força, né, por ser uma grande árvore, de reverência à terra, então ela tem essa energia do fogo pela cor dela, pelo jeito que ela cresce. Ela é uma flor que brota rapidamente, ela nasce rapidamente, ou seja, quem assistiu outro vídeo vai saber, ela tem bastante movimento. Esses monte de anteninhas que ela tem mostra a grande agilidade e movimento, que é uma qualidade do fogo. As cores também apresentam a qualidade do seu elemento, a densidade. Então, ela é bem rarefeita, igual o elemento fogo é, o elemento mais sutil que a gente tem, com mais movimento. Então, tendo um entendimento dos elementos da elementoterapia, a gente consegue olhar para as plantas e perceber qual elemento ela tem predominante, tá? Porque todo ser vivo vai ter sempre os 4 elementos na sua constituição, desde os seres humanos até as plantas, mas todos sempre terão um que é mais predominante, que a gente percebe mais aquele elemento, tá? A gente consegue ver isso também nas medicinas tradicionais, como a medicina tradicional chinesa e no Ayurveda, que a gente classifica as constituições humanas, eles têm classificações baseadas nos elementos. A partir da observação dos seres humanos, a gente consegue perceber também a predominância de elemento e, a partir disso, tratar aquela pessoa, tratar, ou seja, a constituição dela, tá? Então, aqui a gente vai ver um floral de fogo,
né? Ele tem essa energia. Aí quando a gente vai tomar esse floral, a gente percebe que ele tem uma ação semelhante à planta. Aí é uma linguagem muito específica, tá, gente? A gente tem que realmente estar aberto e compreendendo esse universo. Então, ao tomar o floral de Pequiarana, a gente vai sentir algo parecido como essa planta sente lá no meio que ela vive, lá no meio da floresta amazônica, que é essa robustez, essa força que vem da terra. E cresce uma energia de fogo dentro da gente, uma vontade de viver. Que essa planta, você vendo ela agindo, ela mostra uma vontade de estar ali habitando, de existir. Mostra essa reverência à terra, ou seja, ela tem esse fogo de vida, esse fogo de alma, mas ela traz uma reverência àquilo que é mais terreno, aquilo que é mais denso, mais mundano, que é o elemento terra. Então, é um floral fantástico para nos ensinar a voltar à vontade de existir, tá? Um floral fantástico para quem está vivendo momentos de depressão, com a vida mais sem vida, uma necessidade de resgatar o desejo pelas coisas simples do dia a dia, pela vida. É um floral que traz muito fogo interno. Aí tem uma afirmação cada flor, né? Pra gente compreender uma frase, uma afirmação da flor. Eu sou o esforço e a constância para seguir em frente. Então, um floral de muita resistência, perseverança, de reverência à própria vida, à própria terra, às coisas mundanas, de você conseguir estar habitando aqui com mais qualidade, mais força de vontade de viver e fazer acontecer. Tá? Então, essa é uma energia de fogo, vai nutrir o fogo dentro de você nesse aspecto específico dessa planta. A gente tem outros florais de fogo com ações diferentes. Por exemplo, tem uma florzinha que é um capinzinho, chama barba de bode. E esse floral, ele também é do elemento fogo, mas ao contrário dessa, que é uma árvore gigante, majestosa, ele é um capinzinho que nasce no mato, a gente pisa nele e nem percebe. Só que ele também é todo volátil, assim, cheio de anteninhas para todos os lados. Ele é um capinzinho que a gente fala que ele é bem teimoso, então ele nasce nos lugares que as pessoas passam ali na trilha, que ninguém dá nada que vai nascer um matinho ali. Então ele tem uma perseverança de brotar em lugares mais inóspitos que a gente imagina, cheio de plantas, cheio de passarinho querendo pegar aquela plantinha. Então ele persevera e consegue crescer e manifestar a sua flor. E aí a qualidade que a gente vai observar na existência daquela planta, é que ela é uma planta perseverante, que ela vai até o fim para conseguir manifestar sua flor, e ela vai trabalhar justamente essa perseverança dentro da gente e o equilíbrio das emoções. Então ela tem todas umas florzinhas apontadas assim para cada lado, mostrando essa necessidade da gente saber também controlar esse fogo interno. Então, ao contrário dessa aqui que ativa o fogo, ela traz nutrição do fogo. Esse capinzinho, a barba de bode, ela vai ajudar a gente a reorganizar o fogo interno, que às vezes está muito propenso a impulsos de raiva, a algum tipo de compulsão, né? Então ela controla esse fogo dentro da gente que pode estar desgovernado, tá? Então cada planta dentro do seu elemento vai ter uma qualidade específica de trabalhar aquele elemento. Aqui a gente tem um exemplo de uma flor de elemento terra, que é o xangozinho da mata. Olha a diferença, ela é delineada, parece que foi desenhada, 5 pétalas perfeitas, simétricas. Elas têm uma densidadezinha, então você vê é uma flor que tem mais matéria. E aqui a gente observa que ela tem um padrão de terra, que é a definição da forma, diferente daquela ali. Um monte de anteninha, um monte de coisa. Então ela tem uma definição da forma, ela parece ter mais matéria em sua apresentação. É um capim também que nasce no chão e ela dá um frutinho também. E ela é uma estrelinha, parece uma estrelinha que nasce no chão, né? É de um capim, uma mata bem rasteira, assim, que nasce no chão. Só que tem uns pássaros que voam muito, muito alto. Não vou saber especificar um pássaro para vocês, mas eu sei que ela dá um fruto que esses pássaros que voam muito alto descem lá do céu e vêm aqui para a terra, lá para o chão, para o matinho que nasce no chão, comer esse frutinho, né? Além dessa forma perfeita que ela tem, mostrando eu sou organizada, eu sei delimitar espaços, limitar por limites, ela mostra essa conexão com um elemento mais rarefeito, que é o céu, que é o ar,
aonde vêm os seres lá do céu comer o seu fruto. Toda essa informação vai nos fazer compreender que esse floral, ele é bom para a gente ajudar a alinhar os nossos desejos, aterrar melhor as nossas vontades, né? Então, é um floral muito bom para quem vive muito enevoado, só pensa, tem um monte de ideia, mas realiza pouco, tem um monte de vontades, desejos, fica muito aqui no mental, ou até mesmo muito no espiritual, e pouca realização na matéria, para quem tem realmente dificuldade de entender as coisas mundanas, a vida cotidiana do jeito que ela é, mas principalmente de realização, tá? Então, é um floral fantástico para a gente fazer acontecer. Os florais de elemento terra normalmente têm essa tendência, normalmente são flores bem delineadas, bem limitadas, bem terrenas. E a frase dessa aqui é: eu sou a porta que leva ao equilíbrio e à confiança para crescer na direção certa, tá? E aí, para a gente criar uma composição, a gente vai juntando. Por isso que é importante a consulta terapêutica com um especialista floral, porque você vai falar todas as suas queixas, você vai conversando, vai abrindo, o terapeuta vai te ajudando a compreender o que se passa de verdade nas entrelinhas da sua fala. E a partir disso, a gente vai escolhendo as flores, tá? Então, você mostra uma questão, uma dificuldade de aterrar os pensamentos, de realizar. Talvez eu coloque Xangozinho. Talvez você esteja desanimado com a vida também, sem essa vontade de existir, sem essa reverência à terra, à sua própria vida. Talvez eu coloque uma pequiarana junto com o Xangozinho. E assim a gente vai desenvolvendo a fórmula, certo? Então, cada flor vai ter na sua existência o entendimento daquela constituição. E isso nos ajuda, nós terapeutas, a diagnosticar. Então, ao estudar elementoterapia, no meu caso, que sou naturóloga também, estudei dentro dessas vertentes da medicina chinesa e da medicina indiana, que é o Ayurveda, nos ajuda a fazer um diagnóstico mais integrativo daquela pessoa. Então, eu vou conversando com a pessoa em torno da sua queixa principal e vou compreendendo ali nas falas dela como que estão esses elementos na sua vida atualmente. Se está faltando terra, se tem um excesso de fogo, ou se tem muita água ali. Normalmente, quando a gente está com muita emocionalidade, muitas emoções à flor da pele, é que está com excesso de água. Então, às vezes, a gente tem que aumentar a terra na pessoa, ou equilibrar o ar da pessoa, que tem a ver com os pensamentos, com a mente, com a comunicação, tá? Então, tudo isso nos ajuda a diagnosticar dentro dessa visão mais holística, mais integrativa, a partir dos elementos. E aí a gente cria uma fórmula colocando ali os principais florais que a pessoa precisa. Então, ela está com desequilíbrio de água, na fórmula dela vai ter provavelmente mais florais de água, tá? E aí, como que o floral atua? Para a gente finalizar, vou tentar explicar aqui. A ciência ainda não conseguiu confirmar, tá? A gente apenas sabe que o floral ele tem ação terapêutica efetiva pela resposta das pessoas. Há mais de 25, 30 anos aí que a terapia floral existe, a gente sabe pela resposta rápida, normalmente, das pessoas, tá? Mas existe uma coisa que chama fotokiller, que eu não vou lembrar o nome da pessoa que desenvolveu esse método, mas é como se fosse uma foto que a gente consegue tirar uma foto da nossa vibração. Então, por exemplo, eu pego uma partícula, uma célula, do meu corpo, e ali eu tiro uma foto daquilo. Vai ter uma mandala, um registro, uma forma, vamos supor assim, um desenho microscópio da minha mandala. E ela tá, às vezes, desorganizada, ela vai estar muito baseada na minha vibração, no que meu corpo mental tá emanando pro meu corpo aquático, né? Somos 70% água. Então, tudo que eu emano, vibração, pensamento, tudo que eu como fica impregnado nas minhas partículas, né? E aí, se eu tiro uma foto, que essa foto quila, normalmente a minha partícula, se eu estiver muito desequilibrada, desorganizada internamente, ela vai estar com uma forma irregular, uma forma distorcida. Fizeram um teste de se você colocar você, tanto, por exemplo, numa música muito harmoniosa, como uma música clássica, que tem uma organização, um padrão harmônico, que estimula um equilíbrio em todos os seres, né? Eu coloco você numa sala com esse padrão harmônico da música, por exemplo. Depois te tiro de lá e vou na partícula de novo e tiro uma outra foto.
a sua microscopia, ou seja, a menor parte sua, a sua célula, vai estar com uma forma perfeita, equilibrada, desenhada milimetricamente, uma ordem mais organizada, né? E aí fizeram esse teste com a terapia floral. Então, a pessoa antes, uma pessoa ali que tá desequilibrada, que tá com suas questões, registraram essa foto, fizeram a pessoa passar pelo processo da terapia floral por uns dias, voltaram por uns dias não, no mesmo dia, tá? Aí fizeram a pessoa passar pela terapia floral, tomou ali um pouco, um copo de água com floral, esperou um tempinho, registrou novamente aquela partícula, ela estava mudada. Ou seja, ali a gente conseguiu comprovar que os florais têm uma harmonia perfeita, uma composição perfeita devido à sua evolução e à sua manifestação. E essa vibração dele vem impregnando aqui na gente. Afinal, somos 70% água, então a gente consegue absorver, imprimir aquela vibração, aquele padrão perfeito na gente. E por isso que a gente chama de terapia sutil. Porque pensa, eu estou mudando as minhas formas no meu microscópio, na minha micropartícula, e eu vou mudando isso aos pouquinhos. Então, eu tomo ali 4, 5 vezes ao dia o floral, e isso vai reorganizando as minhas células. Lá no meu plano mais sutil, no meu plano mais astral, vai reordenando, e isso vem aos poucos chegando na minha consciência, né? Então a gente começa lá no inconsciente, no espiritual, e isso vai chegando na minha consciência até a gente às vezes ter efeito físico floral, tá? Eliminações, alguma alergia que estava na pele de repente some. Então a gente chega depois de descer todos os níveis, a gente vai chegando na manifestação física também com a terapia floral. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa. A terapia floral, eu falo que ela é para todos, mas ela não é para qualquer um também, porque tem um tempo para a gente chegar lá. Se a pessoa chega muito resistente, muito não entendendo, não querendo, talvez essa vibração tão sutil vai chegar aqui no campo da consciência e não vai conseguir atravessar. Porque é um campo que está muito embotado ali, né? Eu gosto de usar uma ideia para fazer a gente entender. Imagina que a gente tem um vidro bem embaçado, bem sujo. Você tá por trás desse vidro querendo ver o que tá lá fora. Se você não quiser limpar, dificilmente você vai enxergar alguma coisa. Não quero, não vou fazer nada, né? Agora, se você tem a vontade, o desejo de limpar para enxergar do outro lado, basta uma pequena coisa, um paninho ali que você já consegue abrir um buraco para ver. Basta uma pequena influência tomar um floral que você já começa a enxergar, tá? Então esse é um diferencial importante. Então não adianta querer forçar ninguém a tomar floral. Ela tem que estar disponível a querer abrir esse campo. Senão ela vai atuar a terapia floral nos campos mais elevados, mas ao chegar na consciência, pode ser que tenha uma resistência, tá? Vou mostrar uma imagem aqui para vocês, para entender quando eu tô falando de campo, tá bom? Então, essas cores aqui, elas são os nossos corpos. Todo mundo tem esses corpos. Então, o primeiro aqui, o mais sutil, o mais elevado, é o plano espiritual, plano intuitivo, pensamento, plano astral, corpo mental, corpo emocional, já bem pertinho do corpo físico, e por fim, o corpo físico, né? Que ele chama aqui de corpo etérico. Então, gente, isso aqui faz a gente entender como o floral vem atuando. Ele começa aqui, ó. Bem sutil, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Tem gente que para aqui no meio, tem gente que deixa o floral chegar, tá? Então, tudo isso para vocês entenderem, gente. E como ele não tem um princípio ativo, ou seja, não vai ter uma ação química no seu corpo, você pode estar tomando o remédio que for, fazendo quimioterapia, seja lá aonde você esteja, com qual terapia você esteja. Se você trazer a terapia floral junto de você, não vai ter interferência nenhuma e ainda vai te ajudar a melhorar de forma mais completa, mais integrativa e às vezes até acelerar o processo, tá? Então, por isso que pode ser muito interessante, é para qualquer um, é para todos, crianças, adultos, pessoas mais velhas, até animais e até mesmo plantas, tá bom? Todo ser vivo pode se beneficiar dessa terapia floral. Espero que vocês tenham gostado, que deu para entender sobre terapia floral. Tô muito feliz que esse vídeo eu queria fazer faz tempo, muita gente pede para compreender essa complexidade que é essa terapia e essa beleza que é essa terapia.
tá bom? Se você deseja passar comigo para saber, conhecer os florais da Amazônia, trazer esse remédio floral para sua vida, me chame em um dos contatos que tem aqui embaixo. Não esqueça de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com quem possa servir, com aquela pessoa que você sabe que a terapia floral pode fazer diferença na vida dela. Muito obrigada a todos e um beijo de luz.